Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula de literatura, dessa vez trazendo algo novo, tá? Como eu já falei para vocês inúmeras vezes, o conteúdo modernismo, em suas três grandes e enormes gerações, é o conteúdo mais cobrado na prova de linguagens do Enem, tá? Então, a partir de hoje, dessa semana, a gente vai começar esse trabalho mais alinhado e em conjunto para desmembrar e utilizar dessa característica para corrigir algumas questões muito semelhantes a questões de Enem vestibular, para que vocês possam se apegar um pouco mais e melhor e até criar uma certa familiaridade com esse tipo de questão, tá bom? Então, como nós estamos alocados justamente nessa questão de se trabalhar a primeira geração modernista no Brasil, eu trago para vocês agora algumas questões que o nosso livro nos dá. São quatro questões que a gente vai desmembrar, fazer a sua devida correção a partir de agora, tá? Como eu printei as imagens que foram tiradas do livro, é interessante que você já pegue seu livro, assista a essa aula com seu livro aberto na página 76, para que haja uma melhor leitura e acompanhamento das questões, tá bom? Então, um trabalho intuído a fazer você se aproximar um pouco mais e melhor dessas questões de Enem e vestibular, tá bom? Tudo isso priorizando já, mentalizando que vai dar tudo certo quando você sentar para fazer a prova do Enem 2021, tá bom? Então vamos dar início à nossa às nossas correções dessas questões, tá? Então nós temos aqui a primeira questão da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, que diz o seguinte: sobre o modernismo no Brasil, afirma-se corretamente que... Pessoal, essas questões elas são envoltas à questão de vestibular. Essa questão em si ela é muito semelhante a questões de vestibular. O Enem traz um pouco mais de modo contextualizado, um texto. Essas questões de modo mais diretivo, elas são mais semelhantes a vestibular. A UES adora criar questões assim, tá? Então, novamente, comando da questão sobre o modernismo no Brasil, afirma-se corretamente que: letra A. Não obteve êxito em suas propostas em nenhum aspecto. B. Se deu apenas à poesia, principalmente na década de 30. C. O movimento nasceu gorado, pois copiou os princípios das vanguardas europeias. Letra D. Revolucionou o modo de se fazer literatura e pensar criticamente o país. E letra E. Pretendia restabelecer a tradição romanesca no Brasil. Uma questão bem simples, né, pessoal? A letra A, de imediato, ela não pode ser tida como correta, porque na realidade o modernismo teve êxito sim. É tanto que hoje em dia, em se tratando de historicidade, é tida como uma das escolas mais coesas, de difícil acesso, de difícil compreensão, mas mais coesas e presentes no país. É tanto que nós estamos ainda na no modo, na terceira geração modernista aqui no país, tá? Ela ainda está em andamento, vamos dizer assim, ela ainda não foi fechada, não foi terminada. Então obteve êxito sim, trazendo inúmeras propostas inovadoras. Letra B se deu apenas na poesia, principalmente na década de 30. Não, pessoal, de jeito nenhum. Olha, se a gente for pegar realmente e for estabelecer temporalidade às três grandes partes da escola modernista do país, nós temos de 22 a 30 a primeira geração, de 30 a 45 a segunda geração e de 45 aos dias atuais a terceira geração, que é a pós-contemporaneidade, né? A pós-modernidade. E aí o que acontece? A poesia ela se destacou nas três gerações e se destaca até hoje, né? Claro, logicamente. Então a letra B ela se mantém errada também, ok? Quando a gente fala de uma escola tão grande e tão importante que nem essa, claro e logicamente que ela não ficou imbuída apenas na poesia, mas o campo da prosa também foi super importante, tá? Letra C. O movimento nasceu gorado, pois copiou os princípios das vanguardas europeias. Aí você deve me perguntar, mas professor, o que significa essa palavra gorado? É algo que não deu certo, né? O movimento nasceu de um modo não assertivo, que não deu certo, pois copiou os princípios das vanguardas europeias. Não, pessoal. Na realidade, de novo, em se tratando de temporalidade,
O modernismo ele bebeu muito da fonte das vanguardas, mas ele se iniciou justamente nessa transição da Semana de Arte de 1922 aqui no Brasil, que foi o primeiro grande movimento, o primeiro grande estopim, fazendo com que as artes plásticas andassem de mãos dadas com a literatura, tá certo? Então a letra C também se mantém errada. Letra D revolucionou o modo de se fazer literatura e pensar criticamente o país. Olha, uma das grandes metas, um dos grandes objetivos da escola moderna era justamente escancarar aquilo que estava acontecendo de errado no Brasil, certo? Então houve sim essa revolução e há até hoje na maneira de se fazer literatura, na maneira de os autores colocarem os seus pontos de vista numa obra em prosa ou de se fazer poesia também. E a crítica ao Brasil, a crítica ao país, sempre esteve presente nas 3 gerações modernistas. Letra D está correta. E a letra E pretendia restabelecer a tradição romanesca no Brasil. Não. Não houve essa volta no tempo para trazer os objetivos, as características da escola romântica para se colocar, né, se costurar dentro da escola modernista, não. A letra E também se mantém errada. Então, primeira questão, letra D de dado. Tudo bem? Acredito que ficou tudo esclarecido. Eu esmiucei item por item. Vamos agora à questão de número 2. O ESP, tá? Um grande vestibular de São Paulo, diz o seguinte: segundo Mário de Andrade, o modernismo paulista de 22 perseguiu a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Dentre os escritores abaixo, quais seguiram os princípios fundamentais aludidos por Mário de Andrade? E aí nós temos, pessoal, alguns autores super importantes, né, que se fizeram presente na Semana de Arte, que beberam muito profundamente acerca dos históricos e características advindos lá das vanguardas, tá certo? Então vamos analisar aqui. Nós temos letra A, Alcântara Machado, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade. Letra B, Euclides da Cunha, Manuel Bandeira e Lima Barreto. Letra C, Alcântara Machado, Euclides da Cunha e Menotti Del Picchia. Letra D, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Carlos Heitor Cone. Desculpa. E letra E, Graça Aranha, Oswald de Andrade e Coelho Neto. Pessoal, se a gente realmente for pesquisar quem foram os semanistas, os autores que se fizeram presentes de modo mais notório logo no início da Semana de Arte Moderna e que também pegaram carona na ideia de se construir uma nova estética nacional, a gente percebe de modo muito escancarado que a letra A é a alternativa correta. Esses 3 autores, Alcântara Machado, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade, eles compraram super a ideia do chamado pai, aí vale colocar aspas, né? Pai da primeira geração modernista, que foi o Mário de Andrade, tá certo? Então, de fato, quando ele elencou esses 3 pontos aí presentes no comando da questão, a gente percebe que ele deixou isso de modo muito claro e o objetivo muito certeiro na hora de se fazer presente na Semana de Arte e levar para frente essa ideia trazida por ele. E os autores que compraram mais e melhor essa ideia do Mário de Andrade foram justamente os 3 autores da alternativa A. Euclides, Manuel e Lima Barreto, eles são autores do pré-modernismo, ou seja, muitos anos antes, tá certo? Letra C, novamente, nós temos a pessoa do Euclides da Cunha, que se mantém errado por isso, né? O Menotti Del Picchia, também presente lá na alternativa A, ele foi um dos grandes prepulsores de se colocar essa ideia de pé e em prática, de se criar uma escola efetivamente nacionalista, né? Esses 3 autores da letra D, eles são autores lá já do final da 3ª geração. Então eles não puderam se fazer presente lá no início de tudo. Tomaram conhecimento, mas não se fizeram presentes, né? Vieram anos após. E no caso, Coelho Neto também é um autor modernista já do século atual e tal. Ele não pôde se fazer presente lá naquela época onde tudo começou, tá bom?
Então, Alcântara Machado, Menotti Del Pica e Oswald de Andrade foram três autores super importantes que colocaram as ideias e ideais de pé e também compraram a ideia trazida, pensada, imaginada e posta em prática pelo Mário de Andrade, tá bom? Então, segunda questão, alternativa A é a alternativa correta. Texto para a questão de número 3. Nós temos aqui uma questão da UESC, da Bahia, que é de um vestibular, mas que podia muito bem cair no Enem, né? Uma questão bem semelhante de Enem. Diz o seguinte, o fragmento do texto. Desista de partir, Fräulein. É que agora Souza Costa se calou de uma vez. Cumprira com o dever. Assim ela não se dobrasse às razões que ela dera. Fräulein não percebeu isso, mas ficou com medo de hesitar mais. Ele podia aceitar aquilo como recusa. E devemos ser francos nesta vida. Sempre fora simples e franca. Se aceitava, devia falar que aceitava e deixar-se de candongas. Sempre fora como a Joana de Schuyler, que não podia aparecer sem a bandeira dela. Emendou logo. Bom, senhor Souza Castro, como o senhor e sua esposa insistem, eu fico. Susto. Os temores entram, saem pelas portas fechadas. Shhh. Ventil apreensivo. Grandes olhos espantados de Aldinha e Laurita. Porta bate. Mal agouro? Não. Plá, brancos mantos. E ilusão. Não deixe essa porta bater. Que sombras grandes no hall. Por quês? Tocaiando nos espelhos, nas janelas. Janelas com vidros fechados. Que vazias. Shhh. Olha o silêncio. Grave. Ninguém o escuta. Existe. Maria Luísa procura, toda ouvidos ao zum-zum dos criados. Por que falam tão baixo os criados? Não sabem. Espreitam. Que espreitam? Esperam. Que esperam? Carlos Soturno. Esta dorzinha no estômago. O inverno vai chegar. Nós temos aqui novamente um fragmento, né? Agora dessa vez Amar, verbo intransitivo, uma obra de Mário de Andrade, uma obra super conhecida, lançada também na primeira geração modernista, né? Amar, verbo intransitivo, uma obra em prosa, que assim como Macunaíma e Paulicéia Desvairada, que são mais duas obras do Mário de Andrade, ganharam muita notoriedade. De fato, se a gente for elencar essas três obras mais relevantes e conhecidas do Mário de Andrade, a gente pode colocar da seguinte forma, né? Construir o pódio de obras mais conhecidas e relevantes para a nossa literatura. Macunaíma, em primeiro plano, primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos a Paulicéia Desvairada. Em terceiro lugar, nós temos Amar, verbo intransitivo, tá certo? E a terceira questão, ela vai justamente voltar a se remeter a esse fragmento dessa obra. Diz o seguinte: o fragmento no todo da obra permite afirmar. Letra A. A narrativa apresenta traços formais, como o coloquialismo da linguagem, e em lugar de capítulos, cenas que fixam momentos, indicadores de uma nova expressão literária. Essa foi a letra B, desculpa. Letra A diz o seguinte: a narrativa estrutura-se numa sequência rígida dos fatos. A letra C, a família burguesa é enfocada como modelo de relações sólidas e autênticas. Letra D, o narrador assume uma atitude investigativa do íntimo da protagonista, a fim de desvendá-la como ser humano, de forma plena para o leitor. E a letra E, a trajetória das personagens evidencia a paixão sobrepondo-se à razão. Bom, pessoal, de modo muito sucinto, essa obra do Mário de Andrade que eu falei para vocês, né, que é uma obra em prosa, a gente pode destacar alguns pontos de modo muito breve, tá? Essa história conta a passagem de uma suposta professora de alemão, certo? Na casa de Souza, que é um dos personagens principais. A família Souza é uma família muito católica
e cheia de mistérios e contradições. Uma família que realmente guarda alguns segredos, vamos dizer assim, tá? Mas essa professora de alemão, além de dar essas aulas de alemão, ela também meio que faz com que o Fräulein, que é o protagonista da história, se apaixone por ela, tá certo? Então, além de ela ser uma ótima professora, ela também arranca suspiros por parte do protagonista Fräulein, né? E aí, de fato, ele curte as aulas, ele entende as aulas, compreende e começa a se interessar pela professora. E aí o restante da história eu não vou contar para não dar spoiler, mas é uma história bem bacana. Eu não li o livro na íntegra, mas eu li sim alguns capítulos na faculdade, certo? Então agora vamos analisar a questão correta. Diante, pessoal, dessa inovação trazida pelo Mário de Andrade já na primeira geração, a gente percebe que houve uma certa alteração em se tratando de esquematização, criação mesmo de obras em prosa, trazida e lançada pelo Mário de Andrade já na primeira geração modernista, né? A gente percebe que o Mário de Andrade, ele foi meio que o pai da escola e meio que o destruidor daquela questão de fazer tudo sempre muito certinho. Então, nesse momento histórico, não existia nenhum autor, no começo do século XX, né, que ainda comprasse a ideia do parnasianismo, de fato e de verdade, né? A maioria estava mais interessada a se juntar a esse grupo totalmente moderno da primeira geração. Quando eu falo moderno, pessoal, não é simplesmente trazer novidades, mas é de fato colocar essas novidades em prática. A maneira de se esquematizar uma poesia, a maneira de se criar não somente um texto por meio de um soneto, né? Não respeitando a linearidade, não respeitando o total de versos, de rima, certo? E na prosa também não foi diferente. Então, diante do que a gente viu, a gente pode perceber que não existe uma certa temporalidade linear. Existe aquele vai e vem, a colocação dos autores, né, das pessoas que participam da história, das personagens e tal. Então, a letra A ela se torna errada porque não existe essa sequência rígida dos fatos, nem nessa obra e nem nas outras obras do Mário de Andrade e nem dos outros autores também que se fizeram presentes nas gerações modernistas. A letra B, existe sim essa mistura de traços formais e informais, como o coloquialismo, né? E não existe praticamente aqueles capítulos e cenas fixas, né? Na realidade existe aquele vai e volta, trazendo o passado à tona para se fazer presente lá no que está acontecendo realmente, de fato e de verdade, no momento presente e até mesmo com um olhar um pouco futurista. A letra B se mantém correta. A letra C, a família burguesa é enfocada como modelo de relações sólidas e autênticas, não, certo? Como eu coloquei para vocês, a crítica à sociedade era muito escancarada, era quase que um objetivo oficial da primeira geração, era escancarar as verdades que existiam no modelo político, no modelo familiar, no modelo social daquela época, começo do século XX no Brasil. Então a letra C está errada. E essa atitude investigativa do íntimo da protagonista não era um objetivo do narrador, né? Nem do narrador, nem do escritor, nem do autor. Então a letra B está também equivocada. E a letra E fala da trajetória das personagens, que evidencia a paixão sobrepondo-se à razão. Na realidade, essa questão de colocar a paixão acima da razão não existe. Isso é muito romanesco, certo? Na realidade, a razão ela se sobrepõe à paixão, né? Naqueles dois degrauzinhos, em se tratando de escola modernista, a razão ela vem logo acima da paixão, tá certo? Do jeito que está colocado aí na letra S, se encaixa mais na escola romântica do que na escola modernista. Então, a terceira questão, a letra correta é a letra B de bola, tá bom? E aí vamos analisar agora a questão de número 4, última questão. Questão da Universidade Estadual do Pará, outro grande vestibular. Diz o seguinte, leia o fragmento abaixo para responder a questão. Belém do Pará. Bem Belém, viva Belém. Belém do Pará, Porto Moderno integrado na Equatorial. Beleza eterna da paisagem. Bem Belém, viva Belém. Belém do Pará, onde as avenidas se chamam estradas. Estrada de São Jerônimo, Estrada de Nazaré.
Bem Belém, viva Belém, nortista gostosa, eu te quero bem. Quarta questão diz o seguinte: como evidência da vinculação de Manuel Bandeira ao ideário modernista, o fragmento acima revela. Letra A. Exclamações futuristas em tom de exaltação da tecnologia e da velocidade do espaço urbano. Letra B. Um elogio à vida provinciana que resiste aos impactos tecnológicos da modernização urbana. Letra C. O tema do cosmopolitismo associado a uma reflexão filosófica sobre ética e modernidade tecnológica. Letra D. A crítica ao atraso cultural das metrópoles provincianas, sobretudo de Belém. E letra E. A ironia destrutiva e irreverente contra o provincianismo, presente na onomatopeia bem lelelém. Bom, pessoal, a gente percebe que, de fato, essa última questão ela é a mais complexa de se chegar a uma conclusão, né? Em relação às quatro, essa última é a mais difícil, vamos dizer assim, tá? Manuel Bandeira, um dos grandes autores, enfim, meretrizes da primeira geração, que se vinculou mais à questão poética da coisa, né? Trouxe esse fragmento e a gente percebe que ele também tem muitas inovações. De fato, ele adora colocar essa questão da exaltação, a questão da crítica propriamente dita, a ironia e a sua irreverência, tá? A gente percebe que de fato a tecnologia ela está imbuída nas entrelinhas dessa passagem, desse fragmento, tá? Mas justamente quando ele coloca no final da segunda estrofe, né? Belém do Pará, Porto Moderno integrado na Equatorial. A gente percebe que a criação dessas estradas, para se criar uma estrada, a tecnologia ela tem que estar envolvida na questão do planejamento, na questão do arquétipo que vai ser criado para se mexer com determinado lugar para virar uma estrada. Então a tecnologia ela se faz sim presente, tá? Letra A diz o seguinte: exclamações futuristas em tom de exaltação da tecnologia e da velocidade do espaço urbano. Essa exaltação não existe. Na realidade, ele critica a questão, por exemplo, de desmatar, de mexer com um local que já existia para se criar uma estrada. O que existe de fato é a crítica. A letra A está equivocada. A letra B fala de um elogio à vida provinciana que resiste aos impactos tecnológicos da modernização urbana. A questão do poder de resiliência, né? Mesmo um determinado local sendo mexido para construir alguma coisa voltada ao bem-estar da população, mexe querendo ou não com o meio ambiente, com o bem-estar também do meio ambiente, da fauna, da flora, mas mesmo criticando, ele percebe que existe sim esse elogio à vida provinciana, que existe, se mantém meio que ferida, mas ela resiste a esses impactos tecnológicos, né? Para a inclusão dessas estradas, por exemplo. A letra B se mantém coesa e correta. A letra C fala do tema do cosmopolitismo da cidade envolvida com a política, né? Associado a uma reflexão filosófica sobre ética e modernidade tecnológica. A gente percebe qualquer coisa, pessoal, desse fragmento, menos algo filosófico, né? Então, de fato, o que mata a alternativa C é esse termo filosófica. A letra D é a crítica ao atraso cultural das metrópoles provincianas, sobretudo de Belém. Na realidade, ele meio que exalta, né? Essa questão do futurismo ter chegado à construção dessas estradas, a criação dessas metrópoles, certo? Um local de ligação. Belém do Pará é um local que se localiza geograficamente falando, né? Que transita, é um estado muito grande e transita também, é porta de entrada para vários outros estados, né? Estados e estradas, por meio de estradas novas e tal. Mas ele não fala acerca desse atraso, não. Na realidade, ele vangloria essa questão da criação desses locais, dessas estradas. E a letra E, ironia destrutiva e irreverente contra o provincianismo, presente na onomatopeia, bem Belém. Na realidade, é sim uma onomatopeia, né? Esse sonzinho bem Belém é uma palavra que nem existe na realidade e pode ser tido, em se tratando de figura de linguagem, né? Como uma onomatopeia,
devido à questão sonora, mas não existe uma ironia destrutiva. É irreverente, mas não é destrutiva. O que mata a letra é justamente esse termo destrutiva, tá certo? Então a questão de número 4 também, o gabarito correto é a letra B de bola, ok? Então é isso, pessoal. Que bom que não ultrapassou a casa da meia hora, para não ficar uma aula tão longa assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer ao final de cada geração uma aula assim para a gente corrigir algumas questões voltadas a Enem vestibular, tá certo? Para que não reste tanta dúvida e você não parta do desconhecido, tá bom? Para qualquer dúvida podem me procurar nas redes sociais e gratidão por mais essa aula, tá bom? Valeu, pessoal, abraço e fiquem bem.